Bem-vindo ao cafezinho, Tainá. Obrigada, Miguel. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Pessoal, eu quero apresentar aqui a nossa convidada de hoje, Tainá de Paula. Ela é arquiteta, ela hoje é presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil, IAB, né? Isso. A gente vai conversar um pouco sobre os desafios do urbanismo para esse mundo pós-Covid. Bom, Miguel, a gente ainda vive aqui no Rio de Janeiro uma briga de foice institucional. Nós temos aí um decreto estadual dizendo determinados aspectos do nosso isolamento, ao mesmo tempo que temos um decreto municipal que diz outra coisa, horários desencontrados, escala de isolamento também com muito desencontro de informação e, obviamente, um governo federal que não ajuda, que não serve de guarda-chuva para essas políticas públicas integradas da forma que a gente precisaria hoje, né? O Rio, por óbvio, né, e falando um pouco para quem está ouvindo e vendo a gente, ela é uma cidade cosmopolita que recebe gente do país inteiro, do mundo inteiro, então é uma das cidades, junto com São Paulo, com maior número de contágios e maior número de doentes, né? A nossa curva começou antes a crescer em relação ao resto do Brasil, a nossa contaminação comunitária começou antes e muito por conta do grande fluxo de trânsito aí de pessoas nos nossos aeroportos, nos aeroportos internacionais que temos. Então, assim, o Rio de Janeiro deveria estar na ponta das ações público-institucionais do país, tá? Acho que grande parte do isolamento, inclusive para os outros estados do Brasil, deveriam ter passado por políticas e debate antes em Rio e São Paulo, que é o eixo principal aí de fluxo de pessoas quando a gente fala de circuito internacional. É claro que isso não aconteceu, inclusive o governo federal, de forma muito inconsequente, sabendo da possibilidade de pandemia, obviamente, o governo federal foi notificado muito mais, com muito maior antecedência do que a larga população. O anúncio da OMS foi antecedido de uma série de notificações aos países que integram os órgãos internacionais, e o governo não fez nada para que a gente se preparasse, que a gente mobilizasse nossa estrutura física, nossa estrutura financeira, nossa estrutura administrativa para lidar com uma pandemia tão avassaladora quanto a do coronavírus, quanto a do Covid-19. Nas cidades, acho que vale depois a gente ir para frente e ir desdobrando aí quais as ações funcionam, o que não funciona, comparar as cidades do mundo, né? Perceber o que cada um está fazendo e quais os caminhos Bolsonaro, Witzel e Crivella estão tomando. Importante a gente falar que, para além do Rio de Janeiro entrar atrasado, o Rio de Janeiro ainda tem muita dificuldade de fazer o isolamento social. E aí tem diversos motivos, né? A nossa realidade socioeconômica, a gente tem aí, no início da pandemia, cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas trabalhando informalmente ou desempregadas, vivendo na base do biscate. Então, assim, isso significa concretamente que as pessoas estão indo para a rua ou buscar emprego ou fazer um trabalho informal qualquer. As pessoas precisam ganhar o seu pão e elas vão para a rua circular e fazer... E há mudanças, inclusive, de comportamento nisso. Quando você não tem uma renda fixa, você tem que praticamente todo dia ir ao mercado, porque cada dia você tem aquela renda do dia, né? E essa renda do dia vai pagar sua janta, vai pagar seu almoço, e você vai ao mercado com maior fluxo do que alguém com uma renda que tem, obviamente, um salário fixo, que entra no início do mês. Isso passa a integrar um pouco o fluxo da tua vida cotidiana. E a gente tem a grande desinformação. O governo, tanto estadual quanto municipal, demoraram a criar ações. Ainda não temos um escritório de crise integrado, né, entre Estado e municipalidade, aqui no município do Rio de Janeiro. Falando especificamente do Rio, nós tivemos aí um buraco de 15 dias até que as pessoas percebessem que existe a necessidade de a gente ter um protocolo de segurança, de saúde, de higiene, de justiça sanitária. Nós temos aí ineficiência das empresas estatais. Antes da gente começar aqui a conversa ao vivo, estava conversando com o Miguel sobre uma ação pública que eu colaborei com a construção dela contra a SEDAI, obrigando a SEDAI a disponibilizar água limpa para todo mundo, e a água aí é o centro do debate da justiça sanitária no meio de uma pandemia. Não dá para você lavar a mão, não dá para pedir
para lavar a mão se você não tem acesso à água dentro da sua favela, dentro da sua comunidade. O debate importante que a gente precisa discutir aqui é o isolamento social, né? A gente fala aí que estou aqui com os dados, Crivella disponibilizou 1.000 quartos, 1.000 dormitórios em hotéis aí da rede hoteleira do Rio de Janeiro para disponibilizar para idosos em situação de vulnerabilidade social e que estão em favelas, né, em territórios precários. Falar, gente, que tem 140 mil idosos em favelas no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma disparidade aí de política e prática da realidade gritante que a gente precisa discutir. Outra ação risível do nosso prefeito, do nosso alcaide, é a colocação do sambódromo para a população em situação de rua, com 400 leitos ao todo. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem 15 mil pessoas em situação de rua aí na cidade, entre esse eixo Zona Sul, Centro, Tijuca, né? Ampliando aí o mapa de onde as pessoas em situação de rua estão. Não dá conta, obviamente, o sambódromo. Vamos ampliar, vamos colocar as escolas municipais à disposição de dormitórios informais durante essa pandemia, nós vamos disponibilizar hotéis, nós vamos reverter outras instituições, nós vamos abrir mais abrigamentos volantes. Precisamos falar sobre aluguel social nesse momento de pandemia, como é que a gente amplia a rede de aluguel social, como é que a gente fala da flexibilização dos contratos de locação para classe média baixa, porque as pessoas estão sem renda, não estão podendo trabalhar na maioria das vezes, então não dá para a gente não dar conta da população em situação de rua e gerar mais população de rua no meio da crise, porque essa crise não vai ser de 15 dias, vai ser dos próximos 3, 4 meses. Então, assim, como é que a gente faz ações integradas entre poderes, seja ele federal, estadual, municipal, para dar conta desses gargalos? Outra preocupação grande que eu tenho, Miguel, é em relação à estrutura tanto sanitária, mas da saúde, né? Tem dois momentos que é importante a gente pensar, que um é o gerenciamento da crise, quem está na ponta, como é que a gente garante assistência social para as pessoas em vulnerabilidade social, para as pessoas que estão sem ter o que comer, para as pessoas que não têm dinheiro para comprar produto de limpeza, tem até acesso à comida, se vira, dá seu jeito, tem um parente, mas não tem como pagar álcool 70, não tem como pagar veja, água sanitária, e quem é que está na ponta oferecendo esse atendimento, essa assistência, garantindo, inclusive, que essas pessoas façam o protocolo sanitário de higienização, é importante demais a informação. Eu não vi em nenhum momento, até o presente momento, nenhuma cartilha sendo distribuída, sendo promovida nos sites oficiais da prefeitura, nos sites oficiais aí do governo do estado, em relação à higienização, ao protocolo básico que a população tem que fazer. Tem uma desinformação profunda. Witzel e Crivella vão dar conta das mortes e não vão falar do trabalho que eles precisariam fazer no longo prazo. A gente tem aí um problema grave de desinformação. Em relação à estrutura de saúde, dos equipamentos de saúde, começamos muito mal, né? A gente tem aí, por exemplo, um problema sério que é o problema dos respiradores. A gente não tem respirador para o estado do Rio de Janeiro, não é um problema só do Rio de Janeiro, é um problema do país inteiro. Mesmo o ministro Mandetta dizendo que houve compra dos respiradores argentinos, que a gente vai conseguir respiradores de outro lugar. Temos a Universidade Federal da Paraíba desenvolvendo um respirador, a gente tem a UFBA tentando resolver também um respirador que funciona para mais doentes, mas o fato é que está tudo muito embrionário e nós estamos com a nossa curva em crescimento largo, né? A gente tem aí uma notícia de que até sexta-feira, Caxias, por exemplo, município aqui da Baixada Fluminense, vai entrar em colapso no seu sistema público de saúde, não vai ter leito, vai ter que mandar para outro município próximo. Obviamente, isso vai acontecer em outros municípios da Baixada Fluminense, que, obviamente, vão ajudar a empurrar esses doentes para a rede de atendimento da capital do município do Rio de Janeiro. Os hospitais de campanha não estão prontos, os hospitais de campanha são os suficientes,
os que estão aí descritos, né, para serem construídos. Eu percebi que Niterói se antecipou e reconverteu, né, fez um comodato, pagando aí acho que cerca de 4 milhões para conseguir um hospital particular, mas não vejo uma movimentação maior de Witzel e de Crivella nesse cenário. Nós ainda temos leitos aí falando que a capacidade do Rio de Janeiro está chegando a 50%, né? No último levantamento que a gente fez, estava em 48% já a ocupação dos leitos aqui no Rio de Janeiro. Esse número, com a curva do jeito que está, e obviamente com a contribuição dos outros municípios, tende a aumentar de uma forma muito rápida. Então, muito provavelmente, se vocês estiverem vendo esse vídeo daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, o Rio de Janeiro pode entrar em colapso, né? Se a gente não tiver nada que controle o estágio de contaminação da população. Então, é urgente a gente tratar de abertura de leitos dos hospitais municipais, principalmente, que estão fechados, e dos federais. A gente tem aí, por exemplo, hospitais enormes, com alta capacidade, como, por exemplo, o Hospital dos Servidores do Estado, que vem funcionando apenas com 30% da sua capacidade total. Existe ainda uma grande preocupação da equipe médica, e aí falar que, por exemplo, um dado que saiu recentemente, dizendo que 50% dos técnicos de saúde, dos agentes de saúde que foram testados por Covid-19 estão infectados. Então, existe também uma problemática que não quero receber o doente do Covid porque estarei contaminando os meus parcos profissionais, que são poucos. Precisamos das ações rápidas de contratação de equipe médica. Precisamos de EPI. Importante a gente falar aqui que a gente chegou num buraco tal, e acho que o desmonte da saúde e da educação deixaram claros aí uma ferida aberta desse problema brasileiro, que é o teto de gastos, né, que vem reduzindo. Bolsonaro entra no governo cortando 4,5% do orçamento de uma saúde que já havia passado por grandes cortes, e faz, vamos dizer assim, o término do semi-enterro do Sistema Único de Saúde brasileiro. A gente chegou a um momento onde, por exemplo, um hospital de referência como o da UFRJ precisa fazer vaquinha online para pagar os próprios equipamentos de proteção individual hospitalar. Não tem máscara e não tem luva para médico atender paciente de Covid-19 num hospital de referência latino-americano. É um caso grave. Não, os caminhos, Miguel, a gente pode aí pensar e contribuir com o que outras cidades estão fazendo, tem uma leitura muito municipalista em relação a essa pandemia, porque uma disputa da cidade. Não dá para vencer a pandemia numa perspectiva apenas nacionalizada. É claro que as políticas públicas, e claro que o recurso, o orçamento, toda a guerra orçamentária é feita principalmente no âmbito nacional. A gente tem aí PECs sendo executadas, a gente tem todo um trabalho aí dos nossos parlamentares da oposição construindo projetos de lei que favoreçam esse trânsito do dinheiro chegar à ponta das unidades hospitalares, nas unidades de referência importantes que precisam chegar, mas o fato é que a disputa para a blindagem da população não ser contaminada e, de fato, ser eficaz, funciona aqui embaixo, aqui na ponta, né? O nosso técnico de saúde está aqui, nosso agente de saúde comunitário está aqui, o assistente social que vai entregar a cesta básica está aqui, quem vai cadastrar a situação da população de rua para receber a renda básica está aqui no dia a dia, no cotidiano. Então, esse cotidiano aqui do município, aqui da cidade, que vai dar conta da eficácia ou não da política pública que está sendo implementada. Tem outro ponto, Tânia, desculpa interromper, só para complementar o que você está falando, que é um lugar onde a pandemia, né, foi contida de maneira exemplar, foi em Wuhan, né, a origem da pandemia. Uhum. Você vê que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Ela conseguiu blindar o resto do país com políticas públicas concentradas ali em Wuhan, né? E conseguiu conter o máximo que o vírus escapasse
da cidade. Para isso, teve que desenvolver políticas focadas em Wuhan para fechar a cidade, né? E de fato, né, se você pensar que se o governo quisesse, quer dizer, claro que ele quer, mas se ele tivesse políticas mais inteligentes para evitar a disseminação do vírus, há políticas voltadas para as cidades, e sobretudo dentro das cidades, porque as cidades são tão grandes, né? Porque, por exemplo, um grande medo de todo mundo, enfim, mas é porque o Brasil, ele tem o Rio de Janeiro, as grandes capitais brasileiras, têm uma vulnerabilidade muito grande, que é a concentração urbana em locais com péssima higienização, com péssima sistema de esgoto, né, que são as favelas, e um dos pontos de contaminação muito forte que além da contaminação pela via oral, tem a contaminação pelos esgotos, né? Exato. E quando as pessoas que estão no apartamento, elas conseguem numa quarentena, evitar essa contaminação pelos sistemas de esgoto. E em favelas que têm, às vezes, ainda sistemas sanitários muito deficientes, muito precários, você pode ter a contaminação. Por isso eu perguntei a você, né? Porque a gente quer discutir aqui na nossa conversa algumas políticas urbanistas para o pós-Covid, que eu peguei para o momento posterior aqui, porque ficou tão claro, né, o Covid deixa tão explícito, deixa as feridas tão abertas nas grandes cidades do mundo inteiro, mas no Brasil em particular, que tem uma precariedade urbana muito grande, as feridas ficam tão abertas que o debate ele é muito necessário. Agora, o que é triste é que um debate feito, as mudanças têm que ser feitas com o trem andando, né? Algumas mudanças têm que ser feitas com muita urgência. Aí por isso que eu estava perguntando a você. Por falar nisso, provocando esse debate. Atualizar o pessoal aqui que o governador admitiu hoje que ele contraiu o vírus. Que ele está contaminado, né? Ele está contaminado, o Witzel. Hoje os dados de hoje, de 14 de abril, são de 204 mortos. É o recorde até agora, segundo o Ministério da Saúde, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse número é subnotificado, né? A gente sabe. Sim, tem a questão da subnotificação, porque o Brasil está muito atrás na questão dos testes. Tem muito teste no Brasil. A gente está muito, muito atrasado nisso. Agora, o negócio, Tainá, que esse vírus ele pegou o Brasil todo numa etapa. Uma velocidade, muito vulnerável, né? Porque nós somos um país vulnerável, já éramos, mas nesse momento, com desemprego ainda a gente estava lidando com o bolsonarismo. Sim, porque e a pandemia nos pegou. Hoje saiu uma matéria no Washington Post dizendo que o Bolsonaro é o líder, é o pior líder do mundo na questão do combate ao coronavírus. Saiu uma matéria também na Itália. Passou aqui a Priscila, minha esposa. Você está aí, né, Priscila? Tudo bem, Priscila? Querida. Então, a gente está numa situação vulnerável, porque sem liderança, né, um presidente que é negacionista, e a estrutura urbana das cidades brasileiras é vulnerável. Com um acúmulo de precarização profunda. Então, como é que a gente vai superar isso, né? Eu acho que são duas chaves em dois momentos distintos e que devem se complementar. A gente tem que estimular que exista uma continuidade das políticas públicas necessárias ao enfrentamento desse pós-pandemia, né? Eu gostei muito do texto da Eliane Brum, porque dá uma indicação de que é necessário a gente pensar nesse futuro que está em disputa. A gente falou muito aqui, e, enquanto urbanista, a gente discute muito esse modelo da cidade capitalista, que produz, que tem um modelo de desenvolvimento, que se pauta, obviamente, da mais-valia urbana, onde vive melhor quem paga melhor para viver melhor, e por aí vai. No meio da pandemia, o que a gente descobre? Né? Que a gente pode, sim, diminuir o nosso sistema de produção,
que a gente pode, sim, pensar numa redistribuição da nossa renda, e aí a renda básica universal volta com peso aí na discussão do trabalhador e na sociedade civil de modo geral. A gente volta a discutir taxação de grandes fortunas para o bem-estar social. Então, a gente tem, no meio dessa pandemia, uma oportunidade de discutir valores e construção de sociedade, de cidade, de forma diferente. A gente rompe aí o paradigma de que o capitalismo estava dado e que o capitalismo era a única saída para a solução da cidade. A gente deveria achar, dentro do capitalismo, todas as soluções. Não acho que será o único caminho pós-pandemia, tá? Eu acho que valores como justiça sanitária, justiça ambiental, entendendo que não porque as pessoas ficaram muito religiosas e descobriram as suas religiões durante uma crise mundial. Pelo simples fato das pessoas entenderem que as entranhas da desigualdade urbana e social, elas são tão fortes que não veem fronteira econômica. Afinal de contas, a minha empregada pode ser contaminada, eu acho que o caso do Rio de Janeiro é muito emblemático por isso. O primeiro caso de morte de coronavírus aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, foi de uma empregada doméstica que se contaminou com a sua patroa, que foi para a Itália, enfim, foi para o exterior e voltou contaminada. Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica de um território que não tem justiça sanitária, não tem justiça ambiental, e eu posso me contaminar lá, nada impede que esta empregada doméstica também contamine esta patroa em outra situação. Então, assim, concretamente, essa realidade precisa ser resolvida. A realidade da desigualdade urbana não pode ser perpetuada como modelo dado do capitalismo brasileiro, do capitalismo internacional. Mudanças estruturais precisam acontecer e o capitalismo vai se reorganizar nesse sentido. E acho que ele vai fracassar novamente, tá? Avalio, Miguel, que as crises do capitalismo vêm diminuindo de tempo. Eu acho que a gente passou por uma grande crise do capital em 2008, depois em 2012, depois em 2016, agora, obviamente, por conta da pandemia, em 2020, e esses ciclos vêm ficando cada vez menores. Avalio que a grande diferença do século XX, né, das crises do capital do século XX para as crises do capitalismo do século XXI, vão ser a mudança de chave do pensamento da sociedade. Todo mundo vai pensar de onde vem sua água a partir disso, as pessoas vão se incomodar mais com a crise hídrica da SEDAI e por que eu tenho água na minha torneira e nem todo mundo tem. Como é que a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, 200.000 casas insalubres e insustentáveis para garantir moradia digna para todo mundo? Como é que a gente tem um déficit habitacional de quase 500.000 moradias no Rio de Janeiro? A gente está muito preocupado aí com a pandemia, com a contaminação, mas tem 500.000 pessoas sem casa, sem ter para onde ir, né? Ou em situação de rua, ou morando com mais de 4 pessoas no espaço insalubre, enfim. Como é que a gente vai dar conta desse buraco? Estava vendo aqui os dados das favelas do Rio, a média de moradores por casa, por residência aqui no Rio de Janeiro é de 4 pessoas e meia. E a metragem quadrada média é 40 metros quadrados. E vamos combinar, essa casa não foi feita por nenhum arquiteto. É óbvio que essa casa é ineficiente, ineficaz para dar conta desse número de moradores. A Rocinha se consolidou como a favela mais grave aí, tanto no número de contaminados quanto no número de mortos, acho que chegou a 6, se não me engano. E fato concreto que a Rocinha acumula esse problema, ela já é a favela com maior índice de tuberculose da América Latina, ela já é a favela com maior índice de doenças de veiculação hídrica do Rio de Janeiro. Então, assim, se alguém morre de leptospirose no Rio de Janeiro, muito provavelmente é morador da Rocinha. Se alguém morre de leishmaniose no Rio de Janeiro, muito provavelmente é morador da Rocinha e por aí vai. A gente tem aqui um modelo de desigualdade que diz quem morre e quem vive, a partir do local de moradia, a partir de que cidade, que tipo de cidade acessa. Então,
A pandemia, para além das grandes perdas que a gente vai ter de vidas, de economia e de tempo, pode ser uma janela de oportunidade para a gente pressionar as mudanças do capitalismo cruel das cidades. Não dá para a gente fingir que não tem pobre nem pobreza, né? No Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Sabe, Tainá, eu estou lendo um livro, é o primeiro livro do Keynes, né? John Maynard Keynes, que se chama As Consequências Econômicas da Paz. Esse foi um livro brilhante, que fez muito sucesso na época, em que o Keynes ele anteviu a Segunda Guerra Mundial. Ele anteviu os problemas, porque ele escreve logo após a Primeira Guerra Mundial. E ele explica como que a paz anterior à Primeira Guerra Mundial na Europa era frágil. Como você tinha uma concentração de renda muito, muito elevada em toda a Europa, né? Aquela harmonia social era baseada em crenças psicológicas coletivas, de que aquilo estava tudo certo, né? E um equilíbrio muito delicado, uma dependência entre os países muito delicada, que qualquer coisa poderia romper aquele equilíbrio e provocar grandes distúrbios no continente. Por isso que ele vai denunciar o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial como uma grande estupidez, como foi, né, que leva à Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam sacrificando a Alemanha e aquilo não ia dar certo. Mas eu vejo uma semelhança com o momento atual, porque pouco antes dessa pandemia, você também deve ter acompanhado, né, já tem alguns anos isso, tem se discutido muito o aumento da desigualdade no mundo. Você tem o Piketty lançou 2 livros que se tornaram best-sellers mundiais, e esse debate tem crescido muito. Bernie Sanders quase foi candidato do Partido Democrata dos Estados Unidos. Aí você tem um debate sobre a desigualdade que cresceu muito nos últimos anos no mundo todo. E aí apareceram alguns trabalhos, alguns livros, que mostram que só grandes tragédias mudam a desigualdade. Guerras, pestes, né? E não só pelo ponto de vista de você causar um grande choque, né, um grande choque econômico, mas também com a mudança que ele prepara psicologicamente, que cria um terreno psicológico para algumas mudanças importantes. E como você estava dizendo sobre isso agora, de fato, agora o Brasil, o mundo inteiro vai se confrontar com uma nova realidade, porque você vê na Europa toda, são estados mais estruturados, né? A Europa vai sofrer uma queda econômica muito, muito forte, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo manter um certo equilíbrio social através de programas governamentais muito fortes. Claro. E de uma estrutura já pré-estabelecida, né, Miguel? Importante falar também. Sim, mas a população desses países vai olhar, graças a Deus que a gente tem esse Estado organizado, porque se não tivesse isso nesse momento, o que seria de nós? A Priscila trabalha com cinema, ela fala como em toda a Europa, na Dinamarca, eles estão segurando e pagando todas as salas de cinema para segurar e já discutindo, inclusive, uma transição para um modelo de audiovisual diferente. Aqui assim, não está fazendo nada. Enfim, uma mudança. A mudança já está acontecendo, é muito rápido. Claro. Aqui no Brasil... O debate do Estado mínimo vai ser soterrada, né? Sim, exatamente. O Brasil vinha numa construção muito provocada pelo bolsonarismo, de construção de empreendedorismo, do Estado mínimo como novo modelo de construção social, de articulação dos atores sociais... E a gente tinha cada vez mais liga, inclusive em bases populares, desse discurso, né? A tal da uberização, da pejotização das relações de trabalho, vinham crescendo muito na classe trabalhadora, na voz da classe trabalhadora média baixa. O que a pandemia faz é uma guinada do Estado, não só provedor, mas do Estado como peça-chave na organização das relações sociais. Sejam elas...
nas relações de trabalho, impedindo que o trabalhador seja mandado embora durante a pandemia, garantindo as prerrogativas e as seguranças dos trabalhadores em situação de risco, né, do grupo de risco. A PL da Benedita da Silva para as empregadas domésticas é muito importante. A Comissão de Cultura também aprova toda uma lógica de proteção a partir de um projeto de lei para os trabalhadores informais da cultura. Então, assim, a gente tem uma oportunidade também de dizer, o que a esquerda nunca deixou de dizer, óbvio, mas que vinha perdendo fôlego no tecido social, é que não, a gente precisa lutar por os nossos direitos, nós precisamos estudar, disputar um Estado que nos enxergue, que faça política pública, que garanta política pública para nós, e isso é muito claro. O que vai estar dado também é que as pessoas, e aí fazendo um link muito claro com o bolsonarismo. O Bolsonaro, ele fez 2 movimentos que são destruidores, assim, da nossa capacidade de interlocução com a sociedade, que é o seguinte: individualidade, né? Ele individualiza as decisões, ele individualiza o debate, inclusive é o sujeito, acho que é a persona política mais síntese da não discussão. Ele não fala com ninguém, né? Ele usa o Twitter, ele usa uma rede social, ele não vai a debate público, ele mente nas suas falas públicas. Então ele é um antipresidente, né, na síntese, porque um presidente precisaria comunicar, precisa estar em direto diálogo e franco diálogo com a população. E no outro lado, acho que sintetiza ele também, ele esvazia a política para 2 ganchos, que a negação da própria política. Eu sou um cara diferente, eu não quero saber disso, mesmo tendo sido funcionário público durante 30 anos sem fazer nada, sem devolver nada. E ele reduz o problema central do país a violência e corrupção. Vou dar uma arma para você, vou tirar o PT e vou entregar um Brasil 2.0 aqui com o meu projeto neoliberal. O neoliberalismo do Bolsonaro se mostra insustentável, porque agora o Mandetta precisa aparecer como o salvador do Estado, né? Tipo, eu vou garantir equipamento de proteção individual, eu vou garantir hospital público aberto. Enfim, ele faz promessas de estadista sem ser presidente, porque o presidente se recusa ainda a fazer esse papel, assumir esse papel de liderança máxima desse Estado, mas, obviamente, pela catástrofe que se coloca no país, ele precisa colocar um personagem que assuma um pouco o papel de estadista. Tem muita preocupação, Miguel, com a permanência de Mandetta, que vacila em muitos momentos, né? Eu acho que os últimos 10 dias foram de muita instabilidade e segurança dessa figura. O fato é que problemas graves acontecem na capacidade responsiva de decisão desse Ministério da Saúde de Bolsonaro. Ele, em comparação ao Bolsonaro, óbvio que é infinitamente melhor, mas também ele é um golpista a serviço de um projeto neoliberal. É um sujeito que é a favor da privatização do SUS, que foi a favor dos cortes, que votou a favor da PEC de teto de gastos, enfim. É um sujeito muito equivocado para um momento tão grave e importante que nós vivemos. Então, fico muito preocupada com as ações práticas, pragmáticas deste governo, que até agora se reduz a essa troca de fake news e de discussões que não resolvem a vida da população aqui na ponta. E, por outro lado, os municípios também, os governadores e prefeitos ficam sem acesso aos recursos, sem acesso a políticas mais ampliadas e batendo no poder maior. Acho que a postura de Witzel é essa. Vi o Twitter hoje do Witzel de ponta a ponta, até a declaração de que ele está com coronavírus, era batendo no presidente, no Bolsonaro. E Crivella, quando aparece, é para dizer que vai fazer, né? O que está com muita dificuldade de se movimentar. Então, assim, apesar de ser base ferrenha do governo federal, e inclusive acenar possibilidade de flexibilização do isolamento, né? Então, assim, vivemos um período muito difícil. Para o futuro, o que eu acho? A agenda vai mudar, como eu tinha apontado.
as pessoas vão querer falar de bem viver, bem-estar social, agenda social, com essa proposta. Se a eleição fosse em outubro agora, para a presidência, eu duvido, aposto com você, Miguel, duvido que as pessoas votariam num presidente que não vai a nenhum debate público falar sobre agenda. As pessoas iam estar muito cabreiras e preocupadas. Esse cara vai garantir hospital? Né? Esse meu voto vai dar hospital para todo mundo? Esse sujeito vai garantir orçamento para os trabalhadores? Vai garantir emprego? Então, assim, saúde, emprego, bem-estar social, garantia de bem-estar social e justiça sanitária e moradia digna vão voltar a ser o polo de discussão. O que percebo é que, muito provavelmente, todo mundo que está morando aí no Minha Casa Minha Vida está se sentindo mais seguro de quem está numa favela. Então, vão ser discussões que a própria classe trabalhadora, que os próprios favelados e moradores da cidade vão começar a fazer. São perguntas de quem está sofrendo na ponta. Tainá, uma coisa que eu acho que é um assunto que vai vir à tona também, eu acho que isso você pode também dar alguma colaboração nisso, né, pela sua profissão. Eu penso muito nisso também, que é a questão do urbanismo das grandes cidades brasileiras. Você tem uma falta de planejamento horrorosa, porque e o Covid, né, a pandemia, ela mostra essas feridas, essas deficiências de uma maneira mais explícita, né? Porque, por exemplo, você tem um desemprego muito grande, crônico, nas grandes cidades, e você tem soluções que são urbanísticas e são econômicas também, né? Por exemplo, você criar cinturões agrícolas ao redor das cidades, aumentar o número... A questão da própria pandemia ajudaria se você tivesse mais espaços, né? Uma cidade mais planejada, com mais parques. A questão das favelas no Rio de Janeiro, algum dia isso vai ter que ser atacado de maneira muito eficaz, porque você mesmo estava comentando sobre a questão da Rocinha, que tem um alto índice de tuberculose e que tem uma densidade demográfica exagerada, e você sabe muito bem que média engana, né? Média engana muito, né? Se você tem 4 pessoas na média por casa de 40 metros, você tem casos de 10 tem pessoas. Tem muita gente que sim. Né? Sim. E quando você envolve vida humana, né, as médias elas são terríveis. Né? Por exemplo, a renda per capita no Brasil, na realidade, não quer dizer nada, porque as diferenças são tão grandes. Né? Agora, por exemplo, no caso das grandes favelas no Rio de Janeiro, é evidente que você tem que fazer enormes investimentos em infraestrutura ali. Aí, inclusive, você ajudaria a resolver o problema do emprego, porque o problema do desemprego no Rio de Janeiro sempre foi muito grave nas periferias, na Baixada Fluminense, nas áreas pobres, e são áreas com muito pouca, uma infraestrutura horrível, de residencial, sanitária, transporte. É evidente que você tem que ter um investimento muito grande nessas áreas, e isso ajudaria a resolver a questão também da pandemia, né? Porque se as pessoas tivessem melhores moradias, a questão de sanitárias melhores, você consegue resolver a longo prazo. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, porque o Bolsonaro quer demitir o Mandetta. Você tem muitos rumores de que ele pode colocar como substituto aquele terraplanista. O Osmar Terra, né? Osmar Trevas, que é um cara que passa todo dia, ele vem para a rede social falar que a pandemia não existe, falar que é um exagero, e ele só fala besteira. As previsões dele já se furaram, né? Ele falou, e a incapacidade do Bolsonaro de antever, de ter um pouquinho de projeção, né? Para você ver que o que caracteriza a inteligência de qualquer planejador, de qualquer estrategista urbano, qualquer estrategista político, é você conseguir antever alguma coisa, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano.
Você vê que a grande capacidade da China, né, que a China vai sair dessa pandemia muito, muito mais forte. Tem até medo de falar isso, porque os conspiradores ficam inventando aí teoria da China. Sim, da conspiração, que mas foi a China que inventou o Covid. Sim, sim, exato, mas você vê que uma grande vantagem da China, e isso também vai ter que ser discutido, modelos de Estado, né, como é que a gente vai conseguir remodelar as nossas democracias sem implementar nenhuma ditadura, mas ter um Estado mais eficiente, né, claro. porque a China ela conseguiu, ela tem um Estado que consegue planejar um longo prazo, né? Então, ela matou na raiz ali a pandemia no país, ela fechou o país todo. Hoje eu vi um gráfico, saiu uma capacidade responsiva muito grande, né? Muito rápida, e ela usou muito a tecnologia. Por exemplo, ela imediatamente colocou à disposição dos cidadãos um aplicativo por celular, que a pessoa colocava o dedo no celular para medir sua febre. E a febre ia para um centro de inteligência artificial para o governo controlar quem estava com febre para poder isolar todo mundo, né? Aqui a gente ainda está... O Ocidente ficou para trás, né? Nem só o Brasil. Sem dúvida, o Ocidente ficou para trás. E agora você viu o que aconteceu. E, de fato, o modelo, na minha opinião, o modelo chinês é a nova referência, inclusive na correlação de forças internacional, para a gente estabelecer relações econômicas, relações de parceria, relações no âmbito tecnológico, enfim. Eu acho que foi um movimento que a gente ensaiou com o Lula e Dilma, que, obviamente, precisa ser reforçado. Não sei se Bolsonaro tem capacidade institucional para dar conta dessa relação. Ainda acho que ele tem, para além de um caráter de competência mesmo, ele ainda é estreito ao debate com os Estados Unidos, esse debate ainda com os países do norte. Então, Tainá, já encaminhando para o final da entrevista, qual a mensagem que você deixa aí para os cariocas e para o povo brasileiro? Miguel, que estamos juntos. A Covid-19 é uma doença que se vence coletivamente, depende muito da participação, do engajamento de cada um. É fundamental a gente também manter os nossos instrumentos de pressão, de organização. Eu vejo e percebo que existe uma rede sendo construída de solidariedade ao redor das favelas, das periferias, população preta e periférica se organizando ao redor de cestas básicas, mas também nas reivindicações principais, como água, como justiça sanitária, com o debate de acesso ao esgoto, com o debate de moradia digna, com a vida do idoso, com a proteção ao idoso, à pessoa idosa. Então, são pautas muito importantes, centrais, que eu tenho muito entendimento que continuam potentes e perenes aí no seio da população. Então, fiquem juntos, vamos atravessar isso juntos, muito forte. Acho que a população brasileira, de forma brava e corajosa, enfrenta aí com toda a diversidade essa crise, mas estamos aqui fortes. A agenda do século XXI e 2020 começa depois da pandemia do coronavírus, vai ser uma agenda de bem viver, de bem-estar social, com certeza. Muito obrigado, Tainá. Então, até a próxima. Imagina, um abraço. Até, querida. Obrigada demais.